Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com muita alegria para esse estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, todas as quartas-feiras às 21 horas, aqui pela nossa emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz, e também logo mais, amanhã estará no YouTube, né? Quase que eu falo Facebook, não. No YouTube estará esse programa. E também reprises às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã da quinta-feira, né? Logo depois da meia-noite, 3 horas da manhã, tem uma reprise, e às 6 da manhã, outra reprise do programa de hoje, Luz na Penumbra, que começa com o estudo de obras póstumas, e na segunda meia hora a Marta e o Antônio de Pádua com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos dando continuidade aqui ao estudo de obras póstumas no capítulo As Aristocracias. E o texto de Kardec nos diz o seguinte, continuando a leitura: se a classe superior houvesse podido manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, tê-la-ia governado facilmente durante ainda longo tempo. Mas, como a segunda fosse obrigada a trabalhar para viver, e trabalhar tanto mais quanto mais premida se achava, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasora, de procurar novos mercados para os produtos, lhe desenvolveu a inteligência e fez com que as próprias causas de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita a esclarecessem. Não se patenteia aí o dedo da providência? Olha que coisa, né? Esse raciocínio de Allan Kardec com relação a essa opressão do povo, da classe mais baixa, digamos assim, dos operários, a classe aristocrata, né? A aristocracia, a classe alta, isso nós estamos falando do século XIX. Infelizmente ainda temos resquícios, não são todos. Conheço muita gente que tem bastante dinheiro e que é super caridoso, super respeitador, super atencioso com aqueles que são os servidores, né, que são funcionários, tanto de empresas como até de casas, né? Então, graças a Deus, a mudança está acontecendo dentro de cada um de nós, e essa mudança ela vai cada vez mais fazendo com que todos nós venhamos a ser iguais, digamos assim. Nós venhamos a olhar mais para aquele que tem menos, olhar mais para aquele que se sacrifica mais, para que essas diferenças entre a classe mais alta e a classe mais baixa cada vez mais diminua. Esse é o objetivo do Evangelho de Jesus. Esse é o objetivo do Cristo, que, é claro, nós sabemos que não será agora, não era no século XIX, não é agora no século XXI ainda temos um tempo para que isso se consolide dentro de nós, para que eu não mais me utilize do trabalho escravo, por exemplo, que ainda existe, infelizmente, mas graças a Deus já deixou para trás o pior momento da escravidão. E eu não falo aqui da escravidão apenas dos nossos irmãos negros que vieram da África, não. Isso é uma parte da escravidão que já existiu. Existe ainda hoje uma escravidão, digamos assim, uma escravidão invisível, muitas vezes,
que é aquela pessoa, a gente tem notícias de vez em quando, né, de fazendeiros, por exemplo, que colocam as pessoas para trabalhar, elas recebem um salário X e elas não podem fazer compra, por exemplo, elas vão morar ali dentro da fazenda, não podem fazer compra no mercadinho fora da fazenda, tem que fazer compra no mercadinho dentro da fazenda. O que ocorre? Simplesmente os preços desse mercadinho são bem mais altos do que do lado de fora, em outros mercados, e a pessoa é obrigada a comprar ali e acaba no final do mês todo o salário da pessoa, do trabalhador, sendo gasto naquele mercadinho. Então isso é uma escravidão, entre aspas, invisível, uma escravidão que não está aí com o nome de escravidão. As pessoas recebem o nome de trabalhadores, mas eles são escravos porque eles têm que comprar daquele grupo. A mesma coisa acontece em algumas comunidades, falamos aqui do Rio de Janeiro, né? Algumas comunidades do Rio de Janeiro, mas tem em várias partes do Brasil e em algumas partes do mundo também, não é só aqui no Brasil, a questão da chamada milícia, que ela obriga aquela população dali a comprar gás, a ter a internet, etc. e tal, deles. E muitas vezes o gás é muito mais caro, a internet talvez pirata, a TV também por assinatura, e por aí vai. Então nós temos ainda muita coisa para resolver. E nós só vamos resolver quando nós assumirmos que somos todos iguais perante Deus. E que aquele que me serve, ele deve ser recompensado a mais do que ele acha que merece, do que ele pediu. Se eu tenho uma empregada doméstica, por exemplo, e eu pago para ela um salário mínimo, e eu tenho condições de pagar para ela 2 salários mínimos, por que eu não vou pagar para ela 2 salários mínimos? Então, ainda existe essa questão da opressão. Os aristocratas não são apenas aqueles que estão no topo da coluna, né, da pirâmide, não são apenas aqueles que são bilionários ou milionários. Muita gente da Idade Média acaba agindo como aristocrata, né? Então precisamos tomar cuidado, olhar para nós, olhar para as nossas condutas pessoais, o que eu estou fazendo com o meu próximo, que é meu irmão. E mais uma coisa, a lei de causa e efeito nos faz perceber que mais na frente, quando eu reencarnar novamente, se eu tiver abusado do irmão que me serve, da irmã que me serve, será que eu também não vou receber de volta exatamente o que eu fiz o outro passar? É óbvio que sim. Porque Paulo de Tarso fala muito bem na sua epístola aos Gálatas, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto mesmo ele haverá de colher. Olha, Paulo, ele não diz algumas coisas, não, ele diz tudo aquilo que o homem semear, ele haverá de colher. Então nós semeamos, vamos colher, isso é óbvio, isso é certo. E Jesus disse, né, que a cada um será dado segundo as suas obras. É daí que Paulo tira, né, e de outros ensinamentos de Jesus que Paulo tira essa definição maravilhosa da lei de causa e efeito. Tudo o que o homem semear, isto mesmo ele haverá de colher. E ele começa, de Deus não se zomba, não adianta eu tentar enganar a divindade. E aí o Kardec vem reflexionando sobre essa questão da classe aristocrata esmagando o trabalhador, o operário, aquele que tem menos condições, pagando salários irrisórios, fazendo... Hoje em dia temos leis, claro, trabalhistas, infelizmente modificadas, mas ainda que protegem o trabalhador, não é? Mas naquela época de Kardec, repetindo o século XIX, muitos, até no século XX mesmo, temos relatos de pessoas que trabalhavam 12 horas por dia, 13 horas por dia, até 15 horas por dia sem ganhar hora extra. Nós temos países que trabalham incessantemente, não tem folga, né? Tem uma folga talvez durante o mês,
Eu conheço uma pessoa que mora num outro país, não vou falar o nome desse país, mas que eles trabalham num mês de 30 dias, 29 dias, folgam um dia. Então, isso ainda existe, mas já existiu muito mais. Era muito pior antigamente. Então, na época de Kardec, então, trabalhava-se talvez direto. Hoje, na Europa, em muitos países, a jornada de trabalho diária é de 6 horas. Não é mais de 8 horas, como aqui no Brasil. É de 6 horas. Então, a gente tem que ver que as coisas mudaram, graças a Deus. E mudaram exatamente por conta dessa pressão que o trabalhador, o povo trabalhador recebeu. E aí ele foi começar a se esclarecer. Começou a perceber que ele tinha direitos. Que o povo tem direitos, que todos nós temos direitos. É óbvio que não podemos esquecer dos nossos deveres. É preciso ter um equilíbrio entre o direito e o dever. Eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Eu vou pedir para o meu patrão, por exemplo, você pode me dar um aumento? Aí ele vai falar assim, não posso dar aumento não, né? Nesse momento não dá. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou reduzir a tua jornada de trabalho e você vai poder trabalhar em outro lugar, complementando o teu salário, pode ser? E aí eu decido, pode ou não pode, né? E aí nós começamos a perceber que esses direitos e deveres, eles são muito importantes para os dois lados, tanto para quem emprega quanto para o empregado. Mas, meus queridos amigos e irmãos, só lembrando que este é o programa Luz na Penumbra e estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Se você quiser entrar em contato conosco, mande seu recadinho pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 21 98486 7633. 98486 7633 é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Você manda o seu recadinho. Olha, quero mandar um recado para o estudo de obras póstumas, né, do Luz na Penumbra. Aí você manda o seu recadinho, contribua aqui com o programa, que é muito importante a sua participação. Mas muito bem, estávamos falando a respeito dessa questão da negociação entre patrões e empregados. Hoje já existem, como disse, muitos direitos dos empregados. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que fazer a minha parte. Numa empresa, por exemplo, nós sabemos, vimos isso algumas vezes nas empresas que nós passamos, pessoas que, por exemplo, levam um rolo de fita adesiva para casa, ou leva folhas de papel que estavam na impressora, levam para casa, imprimem coisas pessoais na impressora do trabalho, enfim, várias outras coisas. E até aquela questão de eu estou no horário de trabalho e eu estou aqui no meu celular, no meu WhatsApp, no Facebook, no YouTube, etc. e tal. Eu estou roubando aquele tempo da empresa que está me pagando. Então veja, eu luto pelo meu direito, mas eu preciso lutar também pelo meu dever. Eu preciso prestar atenção se eu não estou usurpando o tempo. Porque isso também nos será cobrado, ainda que a empresa não perceba, ainda que o patrão não identifique que nós estamos lesando a empresa por conta de estarmos ali naquele tempo de trabalho, de produtividade, podendo produzir. Não, estamos ali numa distração nas redes sociais ou em joguinhos, etc. e tal. Então, temos que botar tudo na balança. E isso chama-se equilíbrio. Temos que ter esse equilíbrio. Não podemos simplesmente achar que a empresa tem que nos dar tudo e eu continuar fazendo as mesmas coisas. O interessante que nós na Rádio Rio de Janeiro fizemos um trabalho, uma promoção, né, que a gente está ainda aprimorando. E que os funcionários, eles começaram a entender que precisavam ajudar a Rádio Rio de Janeiro a crescer. Porque quando você ajuda a tua empresa a crescer, é benefício para você.
eu não posso imaginar que se eu estiver prejudicando a empresa de alguma forma, que isso não vai voltar para mim. Ou seja, será que eu não vou ser prejudicado se eu estou prejudicando a empresa que eu trabalho, que me paga o salário, que faz com que eu continue levando os alimentos para casa, etc. e tal? Então é muito isso, é muita gente pensar realmente nessas questões. E continuando o texto de Kardec, ele diz o seguinte: a classe submetida viu com clareza as coisas, viu a fraca consistência que lhe opunham e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Este princípio, no seio de alguns povos, marcou o fim do reinado da aristocracia de nascimento, que passou a ser apenas nominal e honorífica, porquanto já não confere direitos legais. Isso a gente nem sabe o que é, porque na nossa época, agora, não existe mais, né? Ou seja, existe a aristocracia, mas não de nascimento, não é porque a pessoa nasceu numa família milionária que ela vai continuar sendo do mesmo jeito e sendo tratada do mesmo jeito. Ela hoje tem que ser nominal e honorífica, ou seja, ter a honra, ser realmente merecedora. Aquela pessoa tem que ser merecedora das coisas boas que alguém pode fazer para ela. Continuando o texto: elevou-se então uma nova potência, a do dinheiro, porque com dinheiro se dispõe dos homens e das coisas. Era um sol nascente, e diante do qual todos se inclinaram, como outrora se curvavam diante de um brasão. O que não se concedia ao título, concedia-se à riqueza, e a riqueza teve igualmente seus privilégios. Logo, porém, se aperceberam de que, para conseguir a riqueza, certa dose de inteligência era necessária, não sendo necessária muita para herdá-la, e de que os descendentes são quase sempre mais hábeis em a consumir do que em ganhá-la, de que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são irreprocháveis, donde resultou ir o dinheiro perdendo pouco a pouco o seu prestígio moral e tender essa potência a ser substituída por outra, por uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem curvar-se sem se envilecerem, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Isso o que Kardec está nos dizendo. Exatamente, aquela pessoa que vem de uma família milionária, ela pode acabar com a riqueza daquela família em 2 tempos. Eu não sei se vocês todos sabem, mas eu estou morando em Petrópolis, e eu moro no centro de Petrópolis. Quem conhece Petrópolis sabe que existem lá muitos casarões, muitos palácios, e são deslumbrantes. Outro dia, semana passada, eu estava visitando um desses casarões. É uma coisa assim que você fica deslumbrado. Só que esses casarões não pertencem mais, a grande maioria, não pertencem mais às famílias que as construíram. Esse palácio que eu estive, esse casarão que eu estive visitando, foi construído em 1876 e era a casa do Barão da Saúde. Só que hoje pertence ao empresário que saiu de Petrópolis, foi morar em outro lugar e está vendendo a casa. Então, vai ser vendido para uma pessoa que tem dinheiro, que se utilizou, como Kardec está dizendo, da inteligência para conseguir os recursos financeiros. Aí tem 2 vias. Tem a via da pessoa que se utiliza da inteligência, mas corretamente, sem prejudicar ninguém, somente com o emprego de trabalho e de poder ajudar outras pessoas, e temos vários exemplos disso. A gente pode pensar naquela pessoa que desenvolve sites, né? Desenvolve aplicativos para celulares. Essa pessoa se utiliza da sua inteligência
para desenvolver algo que ele vai vender para uma empresa ou para pessoas, para empresários, empreendedores e tal, a um valor adequado ao trabalho que teve, e principalmente a inteligência. Existe uma piada até no mundo corporativo que a pessoa, é um empresário, um grande empresário, que tinha lá milhões de dólares investidos na empresa, ele teve um problema no computador dele. Isso nos anos 70, por aí, que eram aqueles computadores monstruosos, né? Não eram microcomputadores, mas um computador monstruoso. E aí chamou, pesquisou e tal, encontrou um especialista naquele computador. E aí o especialista foi contratado, ele foi lá, aí olhou, passou ali uma hora e meia, analisando o que tinha acontecido com o computador. Aí ele foi até a maleta dele de trabalho, pegou uma chave de fenda, foi lá e deu 2 voltas no parafuso. E aí o computador voltou a funcionar. Aí o empresário ficou super feliz, claro, voltou a funcionar, voltei a ganhar dinheiro, né? O empresário pensou. Aí ele pede a conta. E aí o rapaz, o especialista, dá a conta para ele. $10.000. O quê? $10.000 para girar um parafuso? Tudo bem, eu pago, mas eu quero uma nota discriminada de todos os serviços. Aí ele, tudo bem, ótimo. Ele botou lá na nota: girar o parafuso, $1. Saber qual parafuso e quantas voltas tinha que girar, $9.999. É uma piada do mundo corporativo, mas é exatamente isso, né? A gente tem que saber que aquilo custa. A pessoa que sabe o que está fazendo, né, que sabe como consertar alguma coisa, como reparar algo, ela sabe o que está fazendo e ela precisa ser remunerada por aquele saber, porque aquele saber provavelmente custou muito dinheiro, custou muito sacrifício, custou noites de sono talvez para aquela pessoa, para que ela pudesse chegar naquele momento e resolver a questão de uma forma muito simples. Então é por aí, a gente tem que perceber que a inteligência, ela deve ser sim valorizada. Agora, é claro, Kardec fala aqui que nem sempre o enriquecimento é de forma irreprochável, né? Ou seja, de forma moralmente aceita. Pode ser até legal, mas muitas vezes não é moral, é amoral, ou imoral, melhor dizendo, né? Então, podemos enriquecer, claro. Muita gente acha que a doutrina espírita, ela faz apologia à pobreza, a não termos bens, etc. e tal. Não é nada disso. Não faz nada de apologia para isso. Ela simplesmente diz: olha, você não deve ser escravo dos bens materiais. Você deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Vamos parar por aqui hoje. Na próxima semana continuamos com esse texto do capítulo As Aristocracias, do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, aqui no Luz na Penumbra. Mas não desligue seu rádio, pois vem aí o programa Luz na Penumbra, a continuação do programa Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa queridíssima Marta Batista e o nosso amigo e irmão querido Antônio de Pádua. Até a próxima quarta-feira e, claro, se você está ouvindo a reprise, até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, já no seu último capítulo, 28º capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje nós vamos desenvolver os itens 50 e 51 e 52, que tratam do tema pelos inimigos do Espiritismo. Então é interessante, né, que aquele perfil pedagógico de Kardec, né, como um professor, um grande mestre pedagogo, ele propôs a gente, né, a prece por alguém que está em aflição, depois ele propõe a prece para agradecermos o benefício concedido a uma outra pessoa, pelos inimigos e pelos que nos querem mal, depois agradecermos, fazermos uma prece de ação de graças pelo bem concedido aos inimigos, e agora ele propõe que nós oremos pelos inimigos do Espiritismo, né? Então, para realizar essa tarefa, está aqui ao nosso lado, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua, e no suporte técnico o Pablo, nos dando suporte para que o programa fique bem coeso e tecnicamente não haja problemas. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Eu acho interessante realmente Kardec ter trazido esse assunto, porque nós aprendemos na nossa doutrina que nós devemos ter um bom relacionamento com as pessoas que, no seu direito, não acreditam na doutrina espírita, não acreditam em espírito, não acreditam em Deus. Isso é um direito de cada um. Nós devemos, acima de tudo, respeitar o direito. E se nós realmente estivermos certos, no final de tudo, no tudo, eles vão acabar concordando conosco. Então não adianta a gente querer se precipitar. Mas, infelizmente, algumas pessoas do outro lado, digamos assim, não pensam da mesma forma. E se autodeterminam, se autoproclamam inimigos do Espiritismo. Não somos nós que os taxamos de inimigos. Infelizmente, eles mesmos é que se intitulam assim. Então, Kardec propõe que nós façamos preces também por essas pessoas, já que nós propomos que devamos pensar o bem para todas as pessoas, e devemos incluir também esses que se autoproclamam inimigos do Espiritismo, merecem de nós também todo o pedido. Por isso, como você falou, ele já antes nos preparou na prece para aquelas pessoas que nos querem mal pessoalmente, coisas conosco pessoalmente. Agora querem o mal da nossa fé. Então vamos ver o que diz aqui. Só que desta vez ele não começa com o prefácio. Antes do prefácio, ele nos lembra aqui passagens do Evangelho segundo Mateus, que fala daquela parte do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. Talvez para nos preparar porque ele vai dizer no prefácio. Então Kardec nos lembra aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sereis felizes quando os homens vos encherem de maldições e vos perseguirem, e vos disserem falsamente toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, visto que assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Não temais, pois, os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Então, se Kardec colocou isso antes, é porque tem a ver com o assunto que ele vai nos apresentar. Um prefácio. Ele diz o seguinte: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Reprovar energicamente aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade apenas para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo.
Persegui-los por sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como ele entende. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se tem mais amor à forma do que o conteúdo, às aparências do que a convicção. Ele está lembrando aqui, muito interessante, se nós quisermos impor a pessoa que não acredita nisso tudo que nós acreditamos, que ele mude o seu modo de pensar, tentando contra a sua liberdade de ser assim, e que ele pratique a mesma coisa que nós praticamos exteriormente, estudemos dessa forma ou daquela forma, nós estamos justamente constrangendo essas pessoas. E estamos dando mais valor à forma de como deve se entender Deus do que o entendimento de Deus efetivamente. Eu não tenho que dar mais valor à minha maneira de entender Deus, à minha forma de entender Deus, mas sim no direito de cada um entender da sua maneira. Aí eu estarei sendo caridoso para com o meu próximo. A renúncia forçada jamais proporcionou a fé. Só pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma, convence e não persegue, porque não tem necessidade disso. Então, nós não temos que nos preocupar com a verdade. Se o outro aceita ou não aceita, impor, porque se tivermos que impor a verdade, ele pode até dizer da boca para fora que aceita, mas será um hipócrita. E a verdade, ela tem que ser aceita pela pessoa, pelo seu raciocínio, pelo seu entendimento, pelo seu coração, e não pela força. É isso que está dizendo aqui. A verdade está segura de si mesma, ela tem confiança em si, por isso ela convence as pessoas, ela não persegue as pessoas, porque ela não tem necessidade. O tempo está a favor da verdade. O espiritismo é uma opinião, uma crença. Mesmo que fosse uma religião, por que não se teria a liberdade de dizer que se é espírita? Como se tenha de dizer que se é católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Esta crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque a mentira não pode prevalecer sobre a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, porém, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. Então, se essas pessoas querem nos perseguir, que nós pensamos desta forma, se nós realmente estivermos com a verdade, não devemos nos preocupar, porque mais cedo ou mais tarde, isso vai se revelar a verdade para todo mundo. Como diz, quando a luz se faz nas inteligências, não tem como, você não consegue mudar isso. Então, é uma questão de tempo. Agora, se é mentira, ela não vai prevalecer. Porque quando essa luz chegar às inteligências, vão ver que tudo aquilo que nós falamos é mentira. Então, não devemos nos preocupar que todas as pessoas vão ter a luz nas suas inteligências. E vão decidir se o que nós falamos é verdade ou mentira, que isso vai ficar claro. Agora, se nós estamos falando é a verdade, a perseguição nossa se tornará falsa, não há necessidade de perseguir. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia são proporcionais ao medo que ela lhes inspire. Então, toda ideia nova, em princípio, tem por batismo a perseguição. E essa perseguição é maior ou menor, é mais importante ou menos importante, em função da verdade que se está propondo, da importância da ideia. Quanto mais importante for a ideia, mais verdadeira, aí sim que ela vai receber mais ataques. Os ataques serão maiores. É por esta razão que o cristianismo outrora foi perseguido e que hoje persegue o espiritismo apenas com uma diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o espiritismo o é pelos cristãos. Isso é também uma coisa que devemos notar bem. O cristianismo foi perseguido no começo, claro, pelos pagãos, de Roma, principalmente, de outras nações ali, por volta do Mediterrâneo, onde Paulo levava a palavra do cristianismo. Eram pagãos. Só que o espiritismo hoje é perseguido por cristãos, por aqueles que se dizem cristãos, que deviam, então, propor o amor do Cristo e deviam reconhecer que não foi bom ser perseguido. Se não foi bom ser perseguido, por que perseguir os outros agora? Mas, enfim, vamos seguindo.
O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade. No entanto, se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. Ela é atacada até nos seus sentimentos mais íntimos, nas suas afeições mais caras. As famílias são divididas. A mãe é estimulada a ficar contra a filha, a mulher contra o marido. Ataca-se mesmo o corpo físico no que se refere às suas necessidades materiais, tirando das criaturas seu ganha-pão para dominá-las pela fome. Ele manda-nos ver aqui o capítulo 23, item 9 e seguinte. Isso acontece ainda hoje aqui. Na época do Kardec isso era mais forte. Até se negar trabalho, se negar comida, as pessoas, pela sua religião, forçando com que elas então adotassem a religião que se queria, mesmo por hipocrisia. Isso é que essas pessoas às vezes não entendem. Elas acham que contar que tem mais fiéis, mesmo que sejam hipócritas, que realmente não pratiquem aquilo que estão dizendo que praticam, isso é mais importante do que realmente você ter poucos seguidores, mas que realmente praticam aquilo que você diz, praticam aquilo que você propõe. É melhor você ter uma pessoa só acreditando em você e seguindo suas palavras, do que ter 1 milhão que dizem que acreditam e não seguem. Isso desmerece até a sua opinião ante as outras novas pessoas. Poxa, mas se ele fala e ninguém segue, é porque isso não deve ter verdade. Se isso fosse verdade, as pessoas estavam seguindo e obedecendo aquilo que essa pessoa está propondo. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos atingem, porquanto eles provam que estás com a verdade. Se assim não fosse, vos deixariam tranquilos e não vos agrediriam. É uma prova para a vossa fé, porque é pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança que Deus vos reconhece entre os fiéis servidores, os quais está enumerando desde hoje, para dar cada um a parte que lhe pertence de acordo com as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, sede orgulhosos ao carregar a vossa cruz. Acreditai na palavra do Cristo, que diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal, e rogai pelos que vos perseguem. Mostrais que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo para isso o que ele disse e exemplificou. A perseguição durará algum tempo. Esperai, pois, pacientemente que surja a aurora, porque a estrela da manhã já se mostra no horizonte. Ver o capítulo 24, itens 13 e seguintes. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Marta Batista e Antônio Barbosa. A Marta aqui me lembrou que realmente esse capítulo 24, item 13 seguinte, é o que trata da coragem da fé. E é importante, nós sabemos que temos que demonstrar coragem na fé que acreditamos, em que acreditamos. Porque se nós realmente acreditamos nisso, nós não podemos ter constrangimentos na hora de mostrar o que entendemos. O que nós não podemos é tentar impor às pessoas o que entendemos. Mas também não podemos nos omitir quando nos perguntarem o que pensamos. Temos que ser livres, francos, sinceros e principalmente educados ao mostrar o que nós pensamos. Se houver debate, se o debate partir para uma situação complicada, vamos parar. Não, tudo bem, vida que segue, vamos esquecer, vamos mudar de assunto. Não vamos impor, tentar convencer ninguém, porque a pessoa vai procurar se convencer por si própria. Quando chegar o momento, ela vai aceitar. Então não cabe a nós aqui fazer esse tipo de trabalho. Não podemos nos omitir, nos esconder na hora que for necessário. E principalmente não na hora de uma discussão, de uma conversa, mas na hora do exemplo, que é o principal. Na hora de devemos dar um exemplo de que somos cristãos e que somos espíritas, temos que dar o exemplo e não fugir da raia, como se diz lá na gíria. Devemos manter firme, mesmo que a gente sofra por isso, seja ofendido por isso, seja chamado disso ou aquilo, mas temos que bancar o nosso exemplo. A nossa palavra não quer dizer nada. O que importa é defender o espiritismo, defende-se com o exemplo. E, infelizmente, eu vejo que, às vezes, o espírita, que ele não entende
é o seguinte: se ele se considera como detentor da verdade, acha realmente que o espiritismo está certo, que é o melhor para todos, que devia ser propagado, etc, 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 e que as outras pessoas que ainda não conhecem o espiritismo estão perdendo, assim, uma coisa muito boa, estão deixando de aproveitar, tudo bem que ele entenda isso. O que não pode é ele se achar superior aos outros em relação a isso. O espírita não pode se achar superior a ninguém porque ele conhece o espiritismo. Ele tem que ter feliz consigo mesmo porque ele conhece o espiritismo. Feliz que ele tem Allan Kardec para estudar, tudo bem. Agora não tem que se achar superior. E me incomoda às vezes, é uma palavra exagerada, mas eu sinto assim, às vezes um tipo de soberba em nós, espíritas, muitas vezes, em relação a irmãos que não professam nossas ideias, nossa religião. Então, não devemos lutar para não ter esse sentimento. Ter paciência. A mesma paciência que o Cristo tem conosco, que está aqui há 2000 anos, deixou os ensinamentos, e nós estamos pisando na bola há 2000 anos, e ele não está aqui nos execrando, nem se achando superior a nós. Devemos ter essa mesma paciência que ele tem conosco, tem tido desde então, e vai continuar tendo por muito tempo ainda, devemos ter com as outras pessoas, mas sem soberba, sem se achar dono da verdade, sem se achar melhor que ninguém, um privilegiado. Isso, às vezes, me incomoda um pouquinho. Kardec propõe para nós aqui uma prece, então, para essas pessoas, já que elas se autodeterminam inimigos do espiritismo, não nós pessoalmente, mas da doutrina, coisa que hoje em dia é muito pouco, vamos falar a verdade. Na época do Kardec isso era muito maior, como eu disse, era novidade, né? O batismo da ideia nova é a perseguição, mas são mais de 150 anos, essa ideia já não é mais nova, vamos dizer assim, já é uma ideia centenária, sesquicentenária, não é verdade? Então, hoje nós, graças a Deus, não passamos mais por isso, pelo menos mais a miúde, mas de qualquer forma, se alguém se declara assim, devemos orar por essa pessoa dessa forma que Kardec aqui nos propõe. Senhor, tu mandaste que Jesus, o teu Messias, nos dissesse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, rogai pelos que vos perseguem. Ele mesmo nos mostrou o caminho, rogando por seus algozes. A exemplo de Jesus, nós pedimos, meu Deus, a tua misericórdia para aqueles que desconhecem os teus divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, nós te dizemos: perdoa-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para nossa fé e nossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e perseguições. Afasta de nós qualquer pensamento de represália, visto que a hora da tua justiça chegará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à tua santa vontade. Exatamente isso. Basicamente, nós temos que ter humildade para aceitar qualquer tipo de crítica ou controvérsia. Devemos estar resignados com essa situação, porque no passado, quem sabe nós fomos perseguidores de alguém, ou por sua religião, por seu modo de pensar, pelo seu pensamento político. E realmente é uma coisa difícil para qualquer pessoa ser humilde, largar a soberba, largar o orgulho. É realmente, talvez, a tarefa mais árdua, junto com a vaidade, de que nós temos que nos livrar. Então, se nós tivermos oportunidade de, na nossa própria doutrina, na nossa própria fé, nos esforçarmos para não fazer dela um instrumento que incentive esse comportamento, nós devemos fazer isso, devemos lutar, ter fé. Quando houver oportunidade de alguém nos fustigar por isso, agradecer a Deus pela oportunidade de exercitar a nossa humildade, exercitar a nossa resignação, e ouvir, como diz aqui, ouvir as injúrias, as zombarias, calúnias, que ainda podem haver, perseguições ou coisa parecida, numa boa, entendeu? Então nós devemos ter cuidado, principalmente, e ela geralmente pode estar acompanhada de espíritos malfazejos que estão ali querendo criar uma discórdia. Então nós temos o seguinte, é que nos afastando, orar por essa pessoa, como diz Kardec. Uma pessoa perguntou outro dia no programa, respondendo aos ouvintes, exatamente sobre isso. Pena que nós ainda não tínhamos estudado aqui isso no programa, senão eu usar isso aqui como resposta para ela. Porque realmente é isso, se a pessoa vem e cria um clima ruim,
Você não tem que dar margem, ou seja, rebater. Nada disso, você para, não, tudo bem, fulano, eu estou apressado, depois a gente conversa. Vai em casa, procura rezar por essa pessoa com sinceridade, com amor no coração. Peça com fé aos amigos espirituais que atendam essa prece de Allan Kardec. Faça essa prece por essa pessoa e tenha certeza absoluta de que vai mudar o comportamento dela. Porque no fundo, ela é uma fruta madura, doida para ser colhida. Mas ainda está aquele medo, aquela superstição, o que vai dizer em casa, não tem coragem da fé. Então, nós temos que entender isso e sermos um instrumento de iluminação para isso, né? Temos que ser a candeia que fica no alto para iluminar essas pessoas que precisam realmente de esclarecimento. Era isso aí, Marta, o que você pode nos dizer a respeito? É verdade, Antônio, isso mesmo, né? Nesse final, você conseguiu sintetizar exatamente e mostrar, né, radiografar a verdadeira situação que se configura muitas vezes nesses grandes debates, né, e nessas situações, às vezes, de aparente colóquio, né, de detratores do espiritismo. Justamente é isso mesmo. Aquelas pessoas estão quase como uma fruta madura, né, mas estão dependendo, né, daquele ponto, aquele pequeno ponto que está faltando para que elas, então, realmente percebam uma transcendência e a luminosidade que elas não haviam percebido antes. E é por isso que a gente, então, tem que ser parcimonioso, utilizar justamente, como você falou, o exemplo como sendo o principal instrumento de convencimento, né? Quer dizer, ele nem fala. A atuação, ela é a responsável pelo convencimento ou não, né, da pessoa. Você mostrar a verdade através da tua atitude. Isso é importante. Agora, por outro lado, claro que nós podemos debater de uma forma civilizada, de uma forma educada, com outros de outras pessoas de outras religiões, que não sejam a nossa. Porém, que a gente perceba a importância da educação, da fraternidade, né, para que você estabeleça esse debate. Né? Não é à toa que Kardec nos diz, olha, pode, a polêmica espírita, inclusive é o título da matéria da Revista Espírita de 1858, no qual ele, então, diz, podemos sim debater, podemos ter uma polêmica espírita, mas sempre com o objetivo maior de mostrar a certeza da doutrina, né, e defendê-la, mas sem animosidade, com discrição, com fraternidade e com civilidade acima de tudo. Então isso é fundamental. E é como ele diz, né, no início da proposta aqui, né, do prefácio, quando ele diz que a verdade está segura de si mesma. Então ela não precisa perseguir, ela não precisa debater com animosidade, com raiva, com orgulho, porque aí você está demonstrando realmente que você ainda está impregnado de orgulho, né? Porque se você tem certeza que essa doutrina, que é a que você escolheu, ela está perfeita, ela mostra e ela nos faz ver a luz, com certeza você não precisa ser agressivo, né? E nem ser desagradável, né? E deselegante com aquele detrator. Então, é isso mesmo, Antônio. Vamos continuar pedindo por esses detratores, como você muito bem falou, com amor no coração. E com certeza eles vão não seguir a nossa doutrina, porque não é esse o nosso intuito, né? Você pode enxergar e confiar em Deus e ter fé em Deus, uma fé robusta, independente da religião que você escolha. Mas, apenas para que não haja animosidade, podemos e devemos orar para esses nossos irmãos, porque são nossos irmãos, não é isso? Mas nosso tempo já se esgotou, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.